Irmãos que abram aí Lucas 67. Nós vamos ver do 67 até o 79. Depois vamos pensar um pouco aqui. Posso ler? Bem. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam, para usar de misericórdia para com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, que precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, temos a Tua palavra aberta diante de nós. Que alegria é para o nosso coração poder ouvir esse cântico que o Teu servo pronunciou debaixo da Tua inspiração. Sabemos, ó Deus, que isso é para nós, de fato, conforto, lembrar da misericórdia do Senhor que dura para sempre. O profeta Jeremias fala sobre como isso o traz esperança, como é maravilhoso trazer à memória o que pode trazer esperança, e a nós também traz esperança com a misericórdia de Deus, porque de fato separados dela, que esperança poderia existir? Ó Pai, nós somos pecadores imundos, nós somos maus, desde o nosso nascimento nós já estamos pecando em tudo, tantas vezes pecamos, ó Deus, e até a nossa conversão, de fato, em tudo pecávamos. Mas que maravilhoso é que o Senhor Jesus, por sua misericórdia, escolheu nos tirar do fundo do poço. Verdadeiramente quebrou, ó Deus, as correntes que nos prendiam ao inferno. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor resolveu intervir. Nós somos imundos e pecadores e não temos capacidade nem mesmo de enfrentar o nosso próprio pecado. Mas, Senhor, o Senhor é Deus glorioso, perfeito, e apesar de ser completamente santo, olha para esse povo pecador e o escolhe em amor para fazer parte da Tua aliança. Confiados nessa aliança que nós estamos diante do Senhor. Te agradecemos porque de fato veio o grande anjo da aliança, o nosso Senhor Jesus Cristo, desceu à terra, e o Senhor, o nosso Deus, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus glorioso, todo-poderoso, tomou a matéria nas suas próprias mãos, tomou a questão em suas próprias mãos e resolveu nos resgatar do inferno e da morte. Te agradecemos pela Tua misericórdia e ajuda-nos, ó Deus, agora, por Tua misericórdia. Abre-nos os olhos, que o Teu Santo Espírito remova da nossa mente tudo aquilo que possa nos distrair, tirar nossa atenção, focar aqui e ali. Ó Pai, não permita que nada disso aconteça, que pelo contrário, os nossos olhos sejam firmes no Senhor Jesus, que é a nossa alegria, a nossa esperança, e aquele por meio de quem o Senhor nos deu a Tua misericórdia. Em nome dEle, confiado nas Tuas muitas misericórdias, que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, então nós lemos aqui o texto, né? O texto é um texto muito maravilhoso, de fato, é o cântico de Zacarias. Lógico que a gente não consegue cantá-lo, né? A gente não sabe como que ele era cantado, nem eu pelo menos não conheço o original, certos pastores conhecem, para a gente poder cantar da forma como ele faria mais sentido aqui a música, né? A musicalidade, as palavras, e lógico que a gente não pode imitar isso, mas a gente pode aprender sim o conteúdo maravilhoso desse salmo, a gente pode entender o que é que Zacarias está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. E para que a gente entenda claramente o que está acontecendo aqui, eu quero levar os irmãos a pensarem sobre o que está acontecendo em Lucas. O que Lucas está fazendo no capítulo 1? Nós vamos, e aí eu vou pedir aos irmãos que voltem aí no início do capítulo 1. Eu vou pedir também que os irmãos em casa depois parem, dêem uma olhada. Não precisa ler, seria o ideal que vocês lessem, mas pelo menos dessem uma olhada aí nos títulos, nos textos iniciais, para vocês identificarem o que é que Lucas 1 está falando. Mas vocês vão identificar que é lógico que ele começa, né, fazendo a dedicatória, mas o texto de Lucas, do capítulo 1, ele vai iniciar, ele vai seguir toda a tônica do texto, nos preparando para quê? Para
a vida de Jesus, que vai acontecer no capítulo 2. Então lá no início a gente vê, né, a vida de Zacarias com a sua esposa Isabel. Nós vamos ver que Deus, pela primeira vez em mais de 400 anos, aquele silêncio é grande, que Lucas até comenta aqui o tamanho desse silêncio. Deus resolve falar com seus servos Zacarias. E aí depois disso nós vamos ver, né, como que Zacarias reage, como que Deus restaura a voz de Zacarias. Nós vamos ver Isabel se alegrando porque Deus deu a ela um filho. Nós vamos ver então o momento em que o anjo predisse o nascimento de Jesus. Fala com Maria, né, que ela seria selecionada para ser a mãe do Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. E aí mais tarde nós vamos ver que Maria visita Isabel, e nessa visita, bebê que está em Isabel, né, que é João, que está preparando, que vai ser aquele que vai preparar os caminhos do Senhor, ele já se alegra. Só a sensação da presença de Jesus ali naquele ambiente já é suficiente para fazer aquele bebê ficar estremecido de alegria, né? E aí a gente vê, Maria começa a reparar mais claramente o tamanho da missão que ela vai tomar aqui, né? O tamanho do desafio que é, o quão glorioso o que ela está sendo chamada a fazer. E por causa disso, Maria canta também, ela mesma começa a introduzir essa ideia dos cânticos de louvores a Deus em relação à misericórdia do Senhor. Vocês vão ver que também que o tema aqui de Maria é a misericórdia do Senhor para os humildes, para os fracos, com os que estavam oprimidos. E aí ela vai ver como que Deus pega esse pessoal lá do fundo do poço e levanta eles, né? E aí esse é o tema de Maria. Mais tarde nós vamos ver como que Deus cumpre a promessa com relação a João Batista. É o momento então que Deus começa a mostrar para o povo mais claramente que Ele se importa e que Ele é fiel. Depois de 400 anos, o povo de Israel estava muito espiritualmente deprimido, né? A gente vê isso lá na vida toda de Jesus. Nós vamos ver pelos evangelhos, como o povo de Israel está deprimido, está afastado do caminho do Senhor. A liderança religiosa, na verdade, nem ama a Deus, nem quer saber muito do que Ele pensa mesmo, só quer seguir o regulamento bonitinho para ver se, jogando o regulamento embaixo do braço para ver se sai com uma vitória assim. E não é assim que funciona, né? De fato, Deus quer servos que o adorem de coração. A Bíblia fala isso várias vezes, por isso que Jesus fala com os fariseus, né? Se vocês entendessem, vão lá e estudem para vocês aprenderem o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios. O povo tinha esquecido de misericórdia, tinha esquecido da misericórdia do Senhor, tinha esquecido do amor. Eles estavam focados mesmo no sacrifício. Só na segunda parte que Deus falou que não precisava tanto, claro que precisava, mas que não era tão essencial quanto a misericórdia. E a gente vai ver aqui o povo preso nessa mentalidade que é diferente da de Davi, né? Lá no Salmo 51 nós vimos aqui na introdução, né? Lá no momento, na verdade, da confissão, nós pensamos sobre como que Davi fala tão maravilhosamente sobre misericórdia, como que ele confia na misericórdia do Senhor. O povo não estava mais lembrando disso não, o povo estava lembrando mesmo era do braço deles, da forma como eles podiam trabalhar e ter sucesso eles mesmos, né? E nesse contexto é que vem então João Batista cumprindo para o povo a promessa e mostrando que Deus é fiel. Deus continua cumprindo exatamente o que Ele falou que ia fazer. Nesse contexto todo de preparação, nós chegamos agora ao diamante desse texto, que está já quase chegando à vinda de Jesus. Esse texto aqui vai nos preparar especificamente, como se fosse a ponta da seta. A seta está toda correndo para apontar para Jesus. Aqui nós estamos na ponta da seta. Zacarias já estava esperando, na expectativa que Jesus ia vir. E de fato ele veio no capítulo 2, né? A gente vê que logo depois desse texto aqui, nós vamos ver o nascimento de Jesus, nós vamos ver como que tudo ocorreu, os anjos, os pastores, a situação toda. Mas eu quero que vocês pensem em como que esse cântico de Zacarias é uma preparação para a vinda do Messias. E olha que vocês verem interessante. Zacarias aqui, ele louva a Deus pela sua misericórdia. O cântico todo é um louvor a Deus por sua misericórdia. Zacarias está falando aqui, interpretando corretamente as profecias messiânicas, sobre como Deus faria uma transformação completa em Israel. Ele não está falando aqui de um rei político, isso é muito claro pelo texto. Esse não é o ponto da profecia dele. Exatamente porque ele entendeu que os discípulos não tinham entendido mais tarde, demoraram para entender. E o povo mesmo também não entendeu, porque o povo queria pegar Jesus, fazer ele rei físico lá, e não era a ideia, né? Não era isso que Jesus veio fazer. E de fato, Zacarias, entendendo isso da forma correta, ele percebeu como ser muito maior do que o rei político. Deus não enviava só um rei político para resolver a situação política de Israel. Deus desceria para resolver o problema. E é disso que Zacarias está falando aqui. Esse é o contexto glorioso desse cântico de Zacarias.
Zacarias está falando do momento em que Deus, olhando para a situação, desceria para resolver o problema. E Zacarias vai fazer referência a várias outras profecias do Antigo Testamento, mas é interessante pensar de fato como que Zacarias diviniza a pessoa de Jesus. Deus é quem vai nos visitar. É disso que Zacarias está falando, a visita de Deus. De fato, eu quero que a gente pense sobre o atributo que Zacarias está falando de Deus aqui, né? Que é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Eu não sei se vocês já haviam reparado nisso. Eu quando lia esse Salmo 136, me perguntava muito, né? Como que pode ficar repetindo isso o tempo inteiro, 1000 vezes, falar a mesma coisa de novo? Mas é importante a gente pensar. Olha para vocês verem que interessante, eu não sabia disso, depois que eu fui ver, mas o povo de Deus, esse cântico aqui, esse refrão acontece mas muitas vezes na Escritura. Deus, de fato, é um Deus santo, e por ser santo, Ele olha para nós como nós somos imundos. Nós não deveríamos ter relacionamento com Deus, nós deveríamos mesmo, se fosse pensar, lógico, puramente na justiça, separada da misericórdia, Deus deveria fazer com a gente destruir. De fato, isso, a Bíblia fala sobre alguns momentos em que isso é mais ou menos calculado, né? Deus fala lá na época de Noé, Ele fala que ia enviar um dilúvio, que Ele tinha se arrependido de fazer os homens que destruir tudo. Eu acho que a linguagem de arrependimento aqui não é literal, até porque em 1 Samuel a Bíblia fala que Deus não se arrepende, Ele não é homem para se arrepender, mas é um arrependimento no sentido figurado do texto. Lógico que nós não vamos entender completamente o que isso quer dizer, mas aponta para o fato de que Deus, de que o povo tinha feito a Deus muito mal, né? O povo tinha desonrado a Deus explicitamente várias vezes, e aqui o povo da terra, né, as criaturas em geral, tinham feito com que Deus chegasse, né, nesse sentido aí, figurativamente, a se arrepender de Deus. E Deus chega a calcular, né, ou pelo menos fala sobre isso no texto, destruir a terra toda e acabar com tudo mesmo, e só acabar com tudo. E Ele poderia fazer isso, mas Ele não fez por 2 motivos. O primeiro deles é o seu grande amor e a sua misericórdia. Deus poderia ser como Alá, como Zeus, como tantos deuses da antiguidade, né? Como deuses criados à nossa própria imagem. Se Deus fosse um Deus criado também por nós, provavelmente seria isso que Ele teria imaginado em fazer, né? Seria isso que Ele teria feito. Se Deus fosse um desses deuses aí, teria destruído tudo, acabado com tudo e pronto. Depois Ele cria outro, podia ter destruído a terra e feito outro no lugar. Mas não é assim que o nosso Deus é. O nosso Deus se separa de todos os outros deuses de uma forma muito especial, porque o nosso Deus ama. Os outros deuses não podem amar, eles não podem ser amor. Porque imagine só, um Deus uno, para amar, precisaria criar pessoas às quais Ele amasse. Mas o nosso Deus não é. Ele é um Deus uno, mas Ele subsiste em 3 pessoas. Olha que interessante, Deus amava muito antes de nos criar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Jesus disse que Deus o amava desde antes da fundação do mundo. É interessante que é isso que a Trindade sempre fez. A Trindade sempre amou, não precisa de nós para amar. Mas olha que maravilhoso que Deus, que não precisava de nós para exercer esse atributo, do amor especificamente, Ele escolheu fazer isso. Ele escolheu. E Ele escolheu fazer isso por meio de um homem, não é assim? Que é Noé e a sua família. Deus poderia ter destruído tudo, mas Ele não fez, porque Ele amou a Noé. O segundo motivo muito especial é que Deus tinha uma aliança. Foi assim, Deus falou com Adão: eu vou levantar um descendente para destruir, para pisar sobre a cabeça da serpente. Não foi isso. Deus não ia destruir a terra toda, porque Ele ia levantar um descendente. A promessa de Deus é esse segundo ponto importante, que sustenta, né, essa misericórdia de uma forma muito especial para nós. Deus escolheu mostrar a sua misericórdia em Jesus. É disso que esse cântico está falando aqui. O cântico está falando sobre o fato de que Deus exerce a sua misericórdia de forma mais clara, mais poderosa na pessoa de Jesus. Jesus é a misericórdia de Deus encarnada. Jesus é a manifestação mais clara da misericórdia de Deus. Porque Deus não é como esses outros deuses. Nosso Deus é um Deus misericordioso e o nosso Deus é um Deus fiel. São as 2 tônicas importantes aqui do texto do cântico de Zacarias. Ele vai falar da misericórdia de Deus, uma misericórdia que é fiel, de um Deus que não abre mão do seu povo. Mas olha só que interessante, né? Ele vai seguir aqui e o texto vai louvar a Deus por sua misericórdia. E é interessante o que eu já falei mais cedo, né, que é o fato de que o povo sempre introduzia a Deus os seus louvores, ou muitas vezes, ou tinha esse coro de introduzir a Deus os seus louvores por meio desse cântico, de louvar a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ver esse coro lá em 1 Crônicas, pela primeira vez que nós vemos mais especificamente
esse coro sendo cantado e Davi mandando que os coristas cantem. Mais tarde nós vamos ver esse coro em Salomão, 2 vezes ele fala sobre isso, né? Na consagração do templo, lá no início, né? Na consagração do templo, Salomão chama o povo a cantar, que a misericórdia de Deus dura para sempre. Mais uma vez, esse cântico é cantado numa história muito interessante, né? Zacarias, eu não sei se vocês vão lembrar, Josafá, perdão, ele foi atacado, a Bíblia fala, uma multidão imensa. E olhando para aquela situação, ele fica apertado, né? Ele não tem o que fazer, porque aqueles homens lá destruíam tudo de Israel. E a Bíblia fala interessante, né, que esse povo que ia destruir Israel era um povo que Deus tinha mandado que Israel não destruísse. Então, Josafá chega para Deus com esse pedido e fala: Deus, o Senhor mesmo falou que a gente não podia destruir eles. E agora eles estão querendo dar a paga, destruindo a gente. Senhor, ser fiel à sua aliança. O Senhor disse que essa terra era nossa, que o Senhor ia nos conservar aqui. Se a gente virasse os olhos para o Senhor nos salvaria. Tem misericórdia de nós. E o que Deus fez? Deus respondeu para Josafá na hora. Falou: Josafá, pode ir lá, já está resolvido o problema. Eu resolvi. Não precisa ser lutado, você não precisa fazer nada. Chega lá que você vai ver a minha salvação. E será que Josafá confiou nessa promessa? Nós vemos pelo texto que com certeza ele confiou. Porque os primeiros a chegarem na cena da batalha, que seria a batalha, né, foram os coristas. O povo estava cantando, os sacerdotes cantando. O que eles estavam cantando? Louvar a Deus, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse era o coro do povo de Israel. Mais uma vez nós vamos ver isso mais tarde, né? Quando o povo volta para Jerusalém e vai construir o novo templo, Esdras chama o povo a cantar a Deus. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nós vemos isso antes, né? Lógico, em Jeremias, o profeta Jeremias fala sobre isso, e nos Salmos, diversíssimas vezes. Nós temos Salmo 100, Salmo 136 repete esse coro muitas vezes, Salmo 118 também repete esse coro algumas vezes, Salmo 117, Salmo 107. Então esse coro está na Bíblia espalhada por ela toda. E é exatamente porque esse é o coro do povo da aliança. Nós só podemos entrar em aliança com Deus, por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós só temos uma aliança com o Senhor porque Deus prometeu que a misericórdia dele se renovaria a cada manhã. Porque Deus poderia, lá no início, não ter prometido nada, destruir tudo de uma vez. Mas Ele falou para nós: pode confiar, a minha misericórdia vai durar. Essa é a promessa de Deus. É por isso que quando o povo ia chegar a Deus em adoração, eles cantavam: a sua misericórdia dura para sempre. Lá nos céus, nós vamos ver lá em Isaías 6, mas mais tarde também na repetição desse coro lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver os anjos cantando, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Que atributo que os anjos estão cantando sobre o Senhor. Os anjos estão cantando sobre a sua santidade, porque Deus é santo. Deus é um Deus perfeitamente santo. E, de fato, por Ele ser santo, o razoável para nós seria que essa santidade nos retirasse da sua presença. Porque nós não podemos. A Bíblia fala que Deus é tão santo que os seus olhos não podem nem olhar para o nosso pecado. Não podem nem olhar para o nosso pecado. Porque nós somos tão maus, nós não merecemos. Não é que nós não merecemos que Deus entre em aliança conosco. É que nós não merecemos que Deus olhe para nós. Nós somos imundos. E o fato de que Deus entrou em aliança conosco é pela sua misericórdia. O fato de que Ele se conserva em aliança conosco é a sua misericórdia se renovando. É por isso que o povo canta tanto esse refrão, repete, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Porque para eles poderem viver com esse Deus santo, para conviver com esse Deus santo, só se for pela misericórdia dele que dura para sempre. E é uma misericórdia, de fato, fiel. É uma misericórdia que não vai acabar. E é esse o teor da aliança. Essa é a ideia da aliança. Deus prometeu, Ele jurou por si mesmo. Ele jurou por si mesmo. E Ele não voltará atrás. Que Ele teria misericórdia do seu povo. É nisso que nós estamos nos sustentando aqui agora. Mas isso no Antigo Testamento. E no Novo? Será que esse é um tema importante do Novo também? Claro que nós vemos, né, na Nova Aliança, esse tema da misericórdia fica muito ainda mais claro do que era para os profetas e para os sacerdotes, os que cantavam, o povo da aliança. Porque Jesus manifestou perfeitamente, absolutamente, o que a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E Ele fez em favor de nós. Ele veio exatamente porque nós não tínhamos condições de lidar com a nossa própria situação. Ele veio porque nós somos imundos. Ele veio porque a sua misericórdia dura para sempre.
E esse é o tema da entrada na nova aliança. É por isso que é tão importante esse texto, que vai introduzir a nova aliança, ou o rei da nova aliança que está chegando, cabeça da nossa aliança. A nova aliança está chegando, em Jesus está chegando. Então, para anunciar essa nova aliança, o que eu vou falar? A base da aliança é a misericórdia do Senhor, que dura para sempre. Jesus, a razão pela qual Jesus veio é que Deus nos ama e Ele tem misericórdia conosco. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus amou e por isso deu. É isso que está no texto. Não é que Jesus veio e por isso Deus amou. Deus amou e por isso Jesus veio. Jesus é a manifestação da misericórdia de Deus. Ele veio para que Deus pudesse ter a misericórdia salvadora sobre nós. Porque de fato nós somos pecadores, nós não merecemos nada de Deus. Merecemos sim, na verdade, a sua ira derramada sobre nós. Mas a sua misericórdia dura para sempre. Nós vemos esse coro, ou não esse coro, mas nós vemos uma mudança ali, né? Não sei se vocês se repararam, se prestaram atenção, claro, aí na oração do Mateus. É claro que eu estava pensando nisso, por isso que ficou destacado para mim. Mas ele falou 2 vezes: Senhor, tem misericórdia. Essa palavra, essa expressão, Senhor, tem misericórdia, acontece 3 vezes nos evangelhos. Uma vez, na verdade, fala: Filho de Davi, tem misericórdia, né? Uma vez, Senhor, tem misericórdia de mim. Uma vez, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E uma vez, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E de fato que esse é um tema recorrente, né, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos salvou porque Ele é rico em misericórdia, está lá em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo também diz que o seu ministério e mesmo a sua salvação, por causa da blasfêmia que ele cometeu e o fato de que ele não deveria ser considerado nem apóstolo, né, mas ele foi limpo disso, porque a sua misericórdia o curou. É por isso que desde o primeiro século, o povo de Cristo, na afirmação, né, no culto do Senhor, e nós encontramos isso por carta lá no 2º século, de um dos nossos irmãos, um dos primeiros grandes irmãos que escreveu uma carta aos Coríntios, que é São Clemente, se não me engano, agora é isso mesmo, São Clemente I, vai falar sobre a misericórdia do Senhor dessa forma. Ele fala assim: gente, quando estiverem celebrando o culto, lembrem-se de falar: Senhor, tem misericórdia. É uma expressão interessante do grego aqui, vou tentar repetir, às vezes vai dar certo. Kyrie eleison é a expressão que ele usa nesse cântico. E esse é um cântico que acontece várias vezes na história cristã. Foi um cântico que foi adotado pelo povo de Deus e que eles cantavam desde a igreja primitiva. Pelos séculos a igreja respondia, né? A pessoa orava e na hora que ele terminava de orar, a congregação respondia: Senhor, tem misericórdia. Aí primeiro, Senhor, tem misericórdia, depois, Cristo, tem misericórdia. E por último, Senhor, tem misericórdia. É o Senhor Jesus quem é a razão da nossa misericórdia. E esse é o cântico também da nova aliança. É isso que eu quero que vocês vejam, né? Como que a velha aliança sai, mas ao mesmo tempo a nova aliança entra com o mesmo tema, que é a misericórdia do Senhor, que dura para sempre. A misericórdia que sustentou o povo no Antigo Testamento é a misericórdia que sustenta o povo no Novo. Por isso que quando a gente vê esses salmos cantando sobre a misericórdia do Senhor, quando nós vemos Davi falar sobre a sua misericórdia, sobre como a misericórdia do Senhor é que o cura, por isso que quando nós vemos esse tema, nós não pensamos: nossa, que coisa antiquada da velha aliança, que coisa antiga, né? De fato, os nossos próprios corações percebem como que isso é tão atual. Porque assim como Davi, nós continuamos pecando, nós continuamos pecando. E se o Senhor não tiver misericórdia, nós seremos lançados no fogo do inferno, porque é aí que a gente merecia estar. Mas a maravilhosa música aqui está cantando sobre o fato de que a misericórdia de Deus não vai acabar. Isso não vai acontecer, isso simplesmente não vai acontecer. Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. Essa é a causa de nós sermos consumidos. E nós não vamos ser consumidos, porque Ele vai continuar com a sua misericórdia até aquele dia em que Jesus vai nos restaurar para sempre e nós não vamos mais pecar. Mas nesse momento nós podemos confiar na misericórdia do Senhor, que dura para sempre. E eu quero só fazer um adendo importante aqui para vocês pensarem. Olha que coisa interessante. O casamento é para nós um símbolo dessa aliança de Jesus com o seu povo. Então, nós que somos jovens, né, e temos essa ideia em mente, é importante que a gente pense que isso não é brincadeira, né? Que a gente se prepare para isso de uma forma muito especial. Porque o que o homem está fazendo no casamento é representar Cristo. O que a mulher está fazendo no seu casamento é representar a igreja. Essa aliança que está sendo cantada aqui no cântico de Zacarias tem que ser cantada pela nossa vida. Lógico, como solteiros, mas de uma forma toda especial. O casamento é o cântico da misericórdia do Senhor, é o cântico da sua aliança, é o cântico sobre como o Senhor Jesus escolheu uma igreja
para amar. E é dessa misericórdia, né, que nós vamos cantar nas nossas vidas. Porque o segundo tema aqui, o tema do qual ele está cantando, o segundo tema que vai ser introduzido aqui, é o fato de que a misericórdia do Senhor foi profetizada. Então o segundo tema é a misericórdia profetizada do Senhor. Aqui a canção de Zacarias foca em Cristo, né? Cristo que é a misericórdia de Deus. Ele começa louvando a Deus por sua misericórdia, um louvor a Cristo, a Deus por sua misericórdia. E no segundo ponto, eu quero que a gente pense sobre a misericórdia prometida, profetizada. Essa misericórdia não é só uma misericórdia que está solta no tempo, é uma misericórdia que Deus avisou que viria desde o início dos séculos. E de fato é isso que o Zacarias reforça aqui, né? Que de fato ele fez isso para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Essa é a descrição que ele está fazendo da santidade do Senhor. A santidade plena e poderosa, gloriosa, do grande eu sou, ela é também profetizada. De fato, Deus visitaria o seu povo. E essa é uma promessa do Antigo Testamento. A Bíblia fala lá em Ezequiel 34, que Deus desceria para ser o pastor do povo de Israel. Deus desceria para ser o pastor do povo de Israel. Nós estamos vendo aqui o pastor nos visitando, não é isso? Nós vemos que o próprio anjo do Senhor, nós vimos uma profecia sobre isso no Antigo Testamento, no livro, se não me engano, de Malaquias, acho que é Malaquias, quase certo, que o Senhor que viria era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é que desceria a nós. Quem é o anjo do Senhor? Senão, o nosso Senhor Jesus Cristo, que chama a si mesmo de Deus, né? Lá no livro de Gênesis, falando a Jacó, ele fala: eu sou o Deus de Betel. É esse o nosso Deus que desceu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, esse Deus, o grande eu sou, o Deus da aliança, tomou a questão em suas próprias mãos. Ele resolveu o problema, falou: agora é meu, eu vou resolver, porque mais ninguém pode resolver, eu vou resolver. E ele falou isso como ele já tinha profetizado que ia fazer. Deus é um Deus plenamente fiel. Lá nesse tempo aqui, nós pensamos sobre isso mais cedo, né? Mas nós vimos que o povo de Deus já estava começando até a esfriar. Estava começando, não, já tinha se esfriado muito. E a confiança na misericórdia do Senhor, na fidelidade dele, já estava perdendo o ritmo. O povo parecia não entender que era o povo da aliança. Estava só querendo seguir o bonitinho, certinho que tem que fazer para ver se termina com Deus no final. No caso, não sei nem se com Deus era o objetivo tão claro, mas mais livre das consequências do pecado. Mas não é essa a misericórdia que o Senhor está guardando para nós. A sua misericórdia é aquela que ele profetizou lá nos profetas, lá no Antigo Testamento, antes dos profetas surgirem, quando ele fala com Adão: eu vou levantar a sua semente e ela pisará na cabeça da serpente. É esse o Messias que está sendo predito aqui. O Senhor nosso Deus tabernacularia entre nós. Esse é um termo interessante que João usa, né? Que aponta para a ideia de que Deus desceria. É como a presença de Deus estava no tabernáculo, muito mais, muito acima, a presença de Deus estava em Jesus. Não que a presença estava em Jesus puramente, mas Jesus é Deus. E estando aqui, está com ele a presença de Deus. Porque ele, não só, ele é, na verdade, aquilo para o que o tabernáculo apontava. O tabernáculo apontava para aquele que viria. E é o Senhor Jesus que veio aqui. Ele é aquele que nos tirou, né, do poder do inferno. O texto vai falar aqui, né, que ele nos livrou dos nossos inimigos, das potestades que nos prendiam. Mas ele fez isso da forma como ele tinha prometido. Deus jurou na sua aliança que ele mesmo desceria e resolveria o problema. E ele fez isso. Deus jurou que ele não abandonaria a descendência de Abraão. Deus jurou que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus fez isso. Deus cumpriu a sua aliança. Porque Deus não mente. Deus não faz diferente do que ele falou. Mas muito mais do que não fazer diferente do que ele falou, Deus escolheu se interpor por juramento, com juramento ao povo. Lá em Hebreus nós vamos ver como que Deus jurou para que duas coisas que não podem mentir, nós pudéssemos ter forte amparo. Primeiro Deus falou, e Deus não mente. Mas além disso, ele deu ainda maior confiança. Ele jurou. Essa é a aliança da qual nós estamos falando aqui.
Deus jurou. Ele jurou que ele faria. Ele jurou que ele teria misericórdia sobre ele. E foi isso que ele fez. Assim como essa aliança foi destacada, né, naquele evento lá de Josafá, de uma forma especial, eu quero que vocês pensem como que Deus cumpriu o juramento dele. Ele falou: se o povo virar para mim e me buscar, eu vou ouvir do céu e vou resolver o problema. E de fato, Josafá o buscou e Deus resolveu. Mas naquela situação, aquilo era só uma sombra do que haveria de vir. Porque Josafá resolveu o problema naquele momento. Mais tarde, não estava resolvido o problema, coisa nenhuma. Porque o povo, né, assírio viria para destruir Israel primeiro, mas inclusive o próprio povo de Judá também foi destruído, ou foi tomado em cativeiro pelos babilônios. Eles não escaparam disso. Lógico que isso não quer dizer que a fidelidade de Deus tenha falhado, é lógico que não. Os profetas falaram que se eles descumprissem a palavra de Deus, seria isso que ia acontecer. Mas eu quero que vocês vejam como que a misericórdia de Deus não está completa ou plenamente revelada aqui. Porque o problema voltou depois. Mas em quem que ela está completamente revelada? Não é em uma pessoa, em um político e rei que ia resolver tudo. Na verdade, é em uma pessoa que é rei, que vai resolver tudo, mas que não vai usar as armas terrenas, que não vai lutar com espadas e lanças com o povo para destruir autoridades políticas. É com Deus encarnado, o nosso rei, que resolve nos livrar das mãos do diabo, do inferno, que nos tinha nas suas mãos, para nos dar a sua bênção. E essa aliança que Deus fez com Abraão, não pensem que ela está acabada. Ela não está acabada. Aquele Deus de Abraão que jurou que daria o filho, né, que jurou a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, ele sabia muito bem o que precisaria fazer para cumprir essa aliança. Ele sabia muito bem quem nós éramos. Ele sabia que nós somos pecadores. E eu acho que é interessante a gente pensar nesse tema, quando a gente pensa lá, né, naquele evento em que Isaac é oferecido, ou não é oferecido, mas que Abraão leva Isaac a ser oferecido ao Senhor, que Deus oferece para Isaac um substituto. Lógico que não por aquela ovelha, o sangue de Isaac não poderia ser comprado pelo cordeiro, aquele cordeiro específico, porque a Bíblia fala, né, que o sangue desses animais não compra a salvação. Mas Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Deus sabia muito bem que tipo de sacrifício precisaria ser feito. Deus sabia muito bem o que aconteceria. Quando ele prometeu, ele conhecia muito bem o futuro, porque tinha inclusive determinado. Jesus, que é o anjo da aliança, quando falou com Abraão, não precisa levantar a sua mão contra o seu filho. Eu vou colocar, pode pegar aquele e oferecer em seu lugar. O anjo do Senhor sabia muito bem quem que ia ser oferecido no lugar. E não era só aquele cordeiro. Quando Jesus estava na cruz, cumprindo a promessa do Pai, não tinha mais ninguém para falar, parou. Ninguém podia impedir o que aconteceu. Porque ali Deus estava cumprindo a sua promessa. Ali o próprio Deus resolveu descer para resolver o problema. Deus não ia voltar atrás na sua palavra. Jesus disse, né, o que eu falaria nesse momento? Pai, livra-me dessa hora. Mas foi precisamente para isso que eu vim. Jesus veio para cumprir essa promessa. Nós precisamos confiar nessa misericórdia, gente. Porque se a gente não confiar nela, não tem vida, não tem esperança, não tem nada. Se a gente não lembrar que Deus cumpre a palavra dele desde o início até o final, e que ele vai ser fiel à misericórdia que ele prometeu, que tipo de esperança nós teríamos? Mas é uma alegria saber que Deus nos visitou, não foi isso? Deus nos visitou. E eu queria que a gente pensasse como povo da aliança, então, né, como povo chamado por Deus, em como que essa aliança opera. É somente nesse terceiro ponto, né, nesse terceiro momento aqui, quando ele fala: do menino serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, é que nós vemos a figura de João Batista aparecer. O pai de João Batista, profetizando logo depois do nascimento de João Batista, que foi profetizado antes, né? Um evento tão inesperado, tão maravilhoso, com o seu próprio filho. Qual que é o foco dele? É Cristo. E isso é uma interessante demonstração da vida de João Batista mesmo. João Batista era um homem maravilhoso, muito importante, um homem santo diante de Deus, lógico que não perfeito, sem pecados, mas um homem
santo, que Jesus fala que era o maior dentre os nascidos de mulher até aquele momento. Mas ele não era o alvo dessa profecia aqui. João mesmo disse: eu não sou o Cristo. A vida dele estava em função de outra pessoa. Assim como esse cântico que fala de João Batista está em função de outra pessoa, assim também era a vida de João Batista. Ele mesmo viveu em função de outra pessoa. E eu quero que a gente pense exatamente como que isso precisa se aplicar a nós, como nós precisamos pensar sobre isso. Será que Cristo é de fato aquilo que ocupa o nosso pensamento, a razão pela qual nós fazemos as coisas? Ou será que nós mesmos temos ocupado o centro dos nossos corações? Muitas vezes nossos próprios objetivos, nossos próprios desejos têm sido mais importantes do que louvar a Cristo, anunciar a misericórdia do Senhor. Não foi assim na vida de Zacarias. Zacarias não estava focado em si mesmo. Zacarias estava focado em Cristo. Ele estava focado em Cristo como o Deus encarnado. Ele estava focando em Cristo como o Senhor. A gente vai ver que, a gente pode perceber, né, que esse texto aqui está falando de preparar o caminho do Senhor, lá em Isaías, e na verdade nós vamos ver que esse texto está falando sobre a preparação, não só especificamente do Messias, mas do Senhor mesmo, de Yahvé. Essa é a palavra que está lá, quando Isaías fala sobre isso. A preparação para o caminho do Senhor é do Senhor Deus, o Deus da aliança. É esse que está sendo anunciado aqui. Jesus não é só mais um profeta. Jesus não é só mais um João Batista que está chamando o povo ao arrependimento. Jesus é Deus descendo para a terra para resolver o problema. Ele é o sol da justiça que vem vencendo e para vencer. E é esse que é o ponto aqui que nós estamos vendo aqui, né? É pela misericórdia, graças à misericórdia entranhável do Senhor, que nós vemos agora o nosso terceiro tema aqui, que é a misericórdia de Deus em ação. Como que é a misericórdia de Deus? O que a misericórdia de Deus faz? Nós vimos a misericórdia de Deus nos antigos, né? Como ela livrou Josafá, como ela que limpou o coração de Davi, apontando, né, para Jesus. Mas qual que é a manifestação máxima da misericórdia de Deus? É quando o sol da justiça, nascendo sobre as trevas, expulsa a noite e traz o dia. Essa é a misericórdia do Senhor em ação. Jesus é a misericórdia do Senhor em ação. O nosso Senhor Jesus, de fato, Ele é o próprio Deus descendo. Ele é a demonstração mais clara do que Deus estava disposto a fazer pela sua aliança. O que Deus estava disposto, até que ponto Deus estava disposto a ir para cumprir o que Ele disse que faria. Jesus, de fato, é o Filho de Deus entregue por nós, o amor de Deus declarado em favor de nós. Nós não merecemos que Ele morra por nós, é por isso que é misericórdia. Mas é tão maravilhoso pensar não só no fato de que não é merecido, mas no poder desse amor. Aqui ele fala que a salvação foi plena e poderosa. E de fato é essa a salvação que nós temos. A salvação em Jesus é plena e poderosa, porque Jesus é Deus. O próprio Deus se levantaria para resgatar o seu povo. O próprio Deus desceria à terra para resolver o problema. Porque o nosso Deus, eu vou voltar àquela ideia inicial que eu quero que vocês pensem sobre ela mesmo. Nosso Deus não é um Deus criado por mãos humanas. Nosso Deus não se comporta como nós talvez nos comportaríamos, ou como os deuses que nós criamos se comportam. Deuses maus, que só fazem as coisas em função de si mesmos, que desejam só o seu próprio sucesso. Não é assim o nosso Deus. O nosso Deus é amor. O nosso Deus que poderia ter nos destruído. Na verdade, a mão do Senhor, o braço estendido, o braço direito, o braço poderoso, que lá no Salmo 18, Davi fala que a própria terra treme diante de Deus, porque ele se indignou. Agora imagina nós olhando para esse Deus. Ele poderia ter vindo com todo esse poder para nos destruir, para nos lançar no inferno, e é isso que a gente merece. Mas na verdade o que nós temos é o contrário. A mão de Deus que na nossa cabeça, ou na forma como os humanos pensariam um Deus criado pela nossa cabeça faria, né? Ao invés de fazer isso, que é nos destruir, lançar sobre nós sua ira, seu castigo, faz o contrário. A mão e o braço estendido do Senhor, do Salmo 18, que assusta até as montanhas. O Deus poderoso, que os fundamentos da terra se expõem diante dele, diante de quem a terra literalmente treme de medo, de temor diante do Criador dela, ao invés de vir para nos destruir. Até no Salmo 18 nós vemos que está vindo para nos libertar.
Esse Senhor que está sendo apontado lá em Davi, no Salmo 18, que vem, o que ele faz com Davi? Ele põe a mão lá onde Davi está, onde os inimigos de Davi estão atacando ele, querendo destruí-lo. E ele pega Davi de lá e põe perto de si. Essa é a misericórdia do Senhor em ação. É o Deus Jeová Jireh, que é uma das músicas que a gente canta, né, os nomes de Deus, e a gente lembra desse nome, Jeová Jireh. E eu quero que vocês pensem sobre isso. É o Deus provedor, é o Deus que tem para nós a solução. Esse Deus resolveu o nosso problema. Esse Deus desceu aqui e fez o que precisava ser feito. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa. Nós, pecadores maus, de fato que merecíamos o inferno, nós merecíamos a cruz que Cristo recebeu, separados de Deus, recebendo a ira do Senhor inteiramente. Na verdade, estamos na verdade nos braços do Senhor Jesus. Interessante, eu tenho uma música muito interessante do John Wesley, que é um dos pregadores principais que a gente pensa aí, né, no movimento metodista. Ele trouxe aquele avivamento lá na Inglaterra, e a música da conversão dele, ele fala: como pode ser que o meu Deus morra por mim? E aqui, lógico, eu quero que vocês façam essa distinção muito clara. Não é que a natureza divina de Jesus estava morrendo na cruz, porque Deus não morre, de fato. Mas Jesus é Deus, plenamente Deus. Lá na cruz, Jesus não estava separado de quem Ele é. Ele não foi dividido. Mas, de fato, a Trindade, Jesus foi separado do Pai. E Ele morreu. Ele morreu. Jesus é Deus. E eu quero que fique muito claro, né, distinguindo isso. Não é que a divindade de Jesus morreu, mas é Jesus mesmo, a pessoa. Jesus morreu. Que coisa maravilhosa. Que o nosso Deus tem nos amado a ponto de enviar o seu Filho. Como que pode uma coisa dessas? Qual que é a lógica disso para um ser humano? Como que a gente consegue até calcular isso? É por isso que quando a gente pensa na misericórdia de Deus, de fato que é uma coisa que enche a nossa mente, não tem como nem entender exatamente por que Deus faz as coisas que Ele faz. Não no sentido lógico, mas a gente entende sim, porque a Bíblia fala que nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que é amor, e as ternas misericórdias do Senhor estão em todas as suas obras, nos diz a palavra do Senhor. Coisa maravilhosa, gente. Se a misericórdia do Senhor não se renovasse hoje, nós não estaríamos aqui. O nosso Deus é misericordioso. Sabe, quando a gente vem no culto para louvar a Deus, quando a gente está na nossa vida pensando nisso, né? Quantas vezes será que a gente para pensar nisso? O fato que a gente não merece, não é que a gente não merece adorar a Deus, não. Nós não merecemos nem estar vivos. Não é que nós não merecemos o contato dos irmãos, todas as coisas boas que Ele nos dá. Nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. E Deus, sendo rico em misericórdia, provou seu amor para conosco em Jesus. Esse é o cântico de Zacarias, é por isso que Zacarias está tão feliz. Isso tem enchido nosso coração de alegria. Quando? Isso te leva a cantar? É isso que te leva a vir à igreja? É isso que te leva a adorar a Deus? É o fato de que a misericórdia dele dura para sempre? Será que tem outras motivações no seu coração? Pense sobre isso. Porque se tem outra coisa muito menor, infinitamente menor do que Cristo, que está ocupando sua mente no lugar do louvor à misericórdia do Senhor, precisa mudar. Precisa mudar. Porque enquanto você não entender que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos destruídos todo dia, não vai ficar claro o que precisa acontecer, o que precisou acontecer para que você fosse salvo. Jesus morreu. Ele morreu. Não é só que um holograma de Jesus parou de viver, como diziam os gnósticos, ou que Jesus veio só espiritualmente e parou ali, ou como os islâmicos, que Jesus fingiu que tinha morrido. Não é isso que aconteceu não, gente. Jesus morreu. Ele foi para a tumba mesmo. Ele foi enterrado. Mas eu quero que vocês pensem de uma forma muito especial, que essa misericórdia não foi derrotada. Jesus, quando Ele morreu, Ele não foi derrotado. Jesus venceu a própria morte. Jesus nos trouxe, de fato, plena e poderosa salvação, porque Ele nos livrou das mãos dos nossos inimigos pela própria morte. No momento em que os inimigos acharam que eles tinham derrotado Jesus, né? A Bíblia fala, Jesus fala, esse é o momento, o poder das trevas
Mas não é de fato que é o momento deles, né? O momento que eles ficaram mais poderosos, mas não é o momento da sua vitória, porque quem ganhou no final? Jesus. Quem estava ganhando na hora que ele morreu? Jesus, porque Jesus não perde. E eu quero que vocês pensem sobre isso, gente. A misericórdia de Deus não só é maravilhosa, porque ela é linda conceitualmente, sabe? Que coisa maravilhosa pensar sobre a misericórdia de Deus. Não é assim só. A misericórdia de Deus é linda, mas ela é poderosa. Ela precisa viver na nossa vida prática. É por causa dela que a gente está vivo. Olha que coisa maravilhosa. É a poderosa misericórdia de Deus que veio em Cristo. Jesus não ficou lá na tumba. Jesus venceu. Ele saiu daquela tumba, né, frustrando a expectativa toda do povo judaico, que achou que tinha destruído ele, tinha matado ele, né, e de fato tinha matado, tinha acabado com o problema, e provavelmente destruindo as expectativas do próprio Satanás, que estava no momento achando também que ele era de glória, que ele estava vencendo. Jesus ressuscitou. Que coisa maravilhosa. A misericórdia do Senhor em ação não é uma misericórdia fraca, é uma misericórdia plena e poderosa. O sol da justiça não foi vencido por causa da morte dele. Ele espalhou a luz por todo esse mundo em trevas, pecador e podre. Jesus espalhou o seu reino sobre o reino das trevas. E é esse reino que nós estamos pregando aqui. Eu quero que a gente pense agora, né, movendo mais para a conclusão, sobre que coisa, o ponto objetivo que ele está falando aqui, né, de fato ele está celebrando a vinda de Jesus, mas ele também está falando do fato de que João veio. E qual era o objetivo da vida de João? Para que João veio? Do menino será chamado profeta do Altíssimo, porque perseverarás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, ao redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos passos. Essa é a mensagem que João tem para nós. A mensagem que João veio trazer, que a mensagem do livro do Cântico de Zacarias, é que há para nós plena e poderosa salvação. E a você que ainda não conhece essa salvação, que ainda não conhece o Senhor que desceu do céu para te salvar, eu quero que você considere, pense sobre isso. Essa é uma oportunidade que Deus está te dando. Deus está cheio de misericórdia para dar. Deus ama a misericórdia que dá. E Ele pagou até o último centavo. Até o último centavo. Jesus disse: está consumado. Não tem mais o que pagar. Nós não precisamos pagar indulgência, pagar oração do pastor tal, pagar um lote no céu, o que quer que seja que estejam criando novamente aí. Nós não precisamos achar que pelas nossas muitas orações ou porque nós somos muito bons. Não é assim. Jesus pagou até o último centavo. E eu quero que vocês pensem que ninguém está fora desse campo de quem pode receber a misericórdia do Senhor. Talvez você esteja pensando consigo mesmo da forma como eu pensei antes de ser crente, né? Como que pode Deus aceitar um ser imundo igual eu sou? Um ser pecador, impuro, mau, mentiroso. Como que pode Deus olhar para alguém como eu e ter misericórdia? E se é essa a sua situação, eu quero que vocês pensem no fato de que todos nós estamos aqui, inclusive os crentes, ou especialmente os crentes. Antes de sermos crentes, antes de confiar no Senhor Jesus, não temos nada melhor que você. E o principal que está aqui, o principal exemplo disso sou eu. De fato, talvez, lógico que eu que conheço os meus pecados, não posso analisar os dos outros. Mas de tão maus que são os meus, é difícil até pensar que outros estariam esperando. Porque pecador e mau, e podre, e arrogante, e de fato é isso que nós todos somos separados de Deus. Então se você está aí pensando, nossa, como que pode? Eu sou pecador e Deus olhar para mim. É exatamente isso que é misericórdia. E se não fosse por ela, ninguém estava aqui. Você não está afastado, tão longe que Deus não possa buscar. Mas não pense também que o seu pecado é uma coisinha de nada. Tem uma ideia, né, da nossa cultura, até o Spurgeon fala sobre isso, interessante. A gente acha que é assim, nós gostamos de pecar, Deus gosta de perdoar. Olha que mundo perfeito. Deus vai ficar perdoando então os meus pecados. Ele gosta de perdoar e eu gosto de pecar, fica resolvido. Não é assim não, gente. Deus ama a misericórdia dele, mas ela tem um preço muito alto.
Deus não ama pecado, sabe? Pense na sua vida, você não é uma gracinha não, sabe? Você não é bonitinho, seus pecados não são fofos, sabe? Eu vi esses dias uma pessoa falando sobre como mentir, né? A mentira branca, né? Que é a ideia de mentir para proteger o outro. Que bonitinho, mentindo para proteger o outro. Não pense que o seu pecado é bonitinho, não. Seu pecado é feio, igual a cara do diabo. Seu pecado é horroroso. E o seu pecado é o suficiente para te fazer descer para encontrar, de fato, com esse que é feio como o seu pecado. É lá que você tinha que estar. Mas para esse primeiro, que acha que está longe da misericórdia, demais, que não pode ser alcançado, e o outro, que acha que não precisa, eu quero dar uma notícia muito boa. Apesar de que você precisa sim da misericórdia, você é pecador e merece o inferno, Deus, de fato, ama a misericórdia pecadora. E em Jesus há plena misericórdia para você. O verbo de Deus, o verbo encarnado, a palavra de Deus, o Deus criador, imutável, Deus poderoso, como diz Isaías, veio aqui para te buscar. E eu quero que você pense o seguinte: Jesus não é como se fosse um carente que precisa da sua atenção, que precisa que você olhe para ele, senão ele vai ficar muito triste. Deus não depende de você, é você que depende dele. Esse chamado que Jesus faz na sua palavra para você, não é o pedido de um amigo carente que precisa de mais amigos, não. É o chamado de um Senhor, a quem você está sendo chamado a servir com amor. Esse Senhor é Salvador. Ele quer pôr a mão onde você está e te tirar do inferno. Para isso, olhe para a sua misericórdia. É isso que você precisa fazer. Não tem mais nada, porque não poderia ter mais nada. Olhe para Jesus. A Bíblia fala, né, o próprio Senhor Deus nos fala: olhem para mim e serão salvos. Olhem para Jesus. Jesus, lá na cruz, a figura do braço estendido de Jesus é uma coisa maravilhosa, porque os braços de Jesus ainda estão estendidos para te receber. Sabe? Acolha esse pedido. Não deixe isso para outro dia, porque você não sabe o que vai acontecer no outro dia. O outro lado da promessa de Deus aqui, o outro lado do dia do Senhor, em que Deus vai nos resgatar, não é bonito, não. Os profetas falam do dia do Senhor como um dia terrível. Os próprios reis querem esconder debaixo das montanhas, para não ter que olhar no olho do verbo de Deus. Saiba que um dia isso vai acontecer, Jesus vai voltar. E Ele não vai estar oferecendo misericórdia mais não, porque o momento da misericórdia é agora. Muda o seu coração, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode muito bem morrer. Você pode muito bem morrer. Jesus pode voltar. O que quer que seja que aconteça, você não tem direito à sua vida. O fato de você estar vivo já é misericórdia de Deus. E se Ele quiser tirar essa misericórdia amanhã, Ele tira, porque Ele não tem obrigação nenhuma de te manter vivo. Não deixe para amanhã. Pense no Senhor Jesus, Ele está te chamando para ser seu filho. Que tipo de pedido poderia ser melhor do que esse? Que tipo de misericórdia poderia ser maior do que essa? Ele quer te purificar o coração. Ele quer te dar vida. Sabe? Aceite mesmo, de verdade. Você é mau. Você é podre. Você não merece nada de Deus. Você merece um inferno. Mas estando nessa situação, olhe para o Senhor e diga: Senhor, tem misericórdia. Porque eu tenho certeza que o Senhor há de ter misericórdia. Ele jurou e não vai voltar atrás, que Ele não lançaria fora nenhum dos que fossem a Ele. Se Ele fosse lançar fora os que viviam para Ele por causa do pecado, ninguém aqui estaria diante dele. Mas Ele jurou que aquele que fosse a Ele, Ele não lançaria fora. E aí, no segundo lugar, eu quero que nós que já somos crentes pensamos sobre isso. A primeira coisa é: será que nós temos de fato entregado nossas vidas para Jesus? De fato. Estou falando de falar que converteu, não. E de fato ser convertido, não é só isso. É entregar inteiramente a Jesus, como João Batista entregou, como Zacarias entregou, para louvar a Deus pela sua misericórdia. Esse é o chamado do Senhor para nós. Sabe? Será que é esse o que move os nossos corações, a misericórdia do Senhor que nos leva a adorar? Tenha isso em mente. E se essa misericórdia te atingiu, a nossa reação precisa ser de evangelismo. Eu tenho que falar para os outros. Como que pode a comparação aqui é interessante, eu quero que vocês pensem sobre ela, né? Eu não sei de onde que eu tirei ela, mas é muito interessante. De uma pessoa um mendigo que encontra comida.
Imagine você que é um mendigo, imagine que sua família toda seja. Imagine que você achou comida, achou refúgio, achou alimento, achou água, né? Achou tudo que você precisava. Depois ficou lá de vez. Não está nem aí para sua família. Ou não está nem aí para seus amigos. Ou não está nem aí para quem te cerca. Um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, qual vai ser a sua reação? Tem um evangelista, até de internet, né, que chama Cliff Warren. E eu vi um vídeo dele e ele estava falando sobre isso. Imagina, Jesus subindo ao céu e eu subindo com ele. Eu olho para trás e um dos meus colegas olha para mim e fala assim: você sabia que isso ia acontecer? Você não tirou 5 minutos para me falar. Você sabia que eu estava indo para o inferno e não se incomodou de dar informação? Você não quis saber? Você sabia da misericórdia do Senhor? O fato de que Ele podia me livrar disso aqui. Isso não fez diferença para você? Gente, nós precisamos evangelizar. Isso precisa ser um motor do nosso coração. Isso precisa ser uma coisa que nos enche de alegria. Porque senão, para que nós estamos vivendo? Por que Deus não tira a gente daqui de uma vez? Por que a gente não vai para o céu de uma vez, todo mundo ficar feliz, sem pecado? O apóstolo Paulo nos responde que nós somos úteis ao ministério do Senhor. Ele quer que você seja embaixador da sua palavra. Pregue aos outros. Fale de Jesus para os outros. Que evangelismo seja a forma que você vive, assim como foi para João Batista. Que é a pessoa que está sendo, uma das pessoas que está sendo profetizada, lógico, menor, né? Mas para você, é isso chamado. Seja como João Batista, entregue sua vida para o ministério do Senhor. E em último lugar, a nossa última reação, eu vou pedir o louvor que já vem à frente, né? É que a gente tem que, sabendo dessa misericórdia, assim como o povo de Deus da antiga aliança fez, como o povo de Deus da nova aliança fez, né, chamando o Senhor que tem misericórdia, nós nos coloquemos de pé para que a gente louve a misericórdia do Senhor. Louve a Jesus, o Deus da nossa misericórdia, o Senhor encarnado, enviado pelo Pai, o Filho de Deus que escolheu dar a sua própria vida por misericórdia. Vamos louvar então a esse que se mostrou tão favorável conosco, apesar da gente merecer mesmo ao inferno, e nos lembrar, nos alegrar com a sua misericórdia que dura para sempre. Vamos cantar? Senhor.